Olá, turminha! Para nossa aula de hoje, de português, nós vamos conversar um pouquinho sobre verbos no passado. Porque a gente conhece os tempos verbais presente, passado e futuro. Só que o passado, ele tem subdivisões. Ele está dividido em perfeito, pretérito imperfeito e mais que perfeito. Os três são maneiras de se referir ao passado. Mas, de acordo com a palavra que a gente utiliza, ela pode se referir a uma classificação diferente. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês, tá? Então, o modo indicativo, presente, passado, que é a mesma coisa que pretérito, tem o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o mais que perfeito. Mais para frente a gente vai estar trabalhando sobre o futuro do presente e o futuro do pretérito. Por enquanto vamos trabalhar só pretérito. Lembrando que pretérito é a mesma coisa que passado. Então, no exemplo que eu coloquei aqui, para vocês entenderem, tá? Nós podemos dizer assim, eu ajudei o meu colega a carregar a mochila. Esse ajudei o meu colega se refere a você ter ajudado o colega uma vez. Você ajudou o colega a carregar a mochila, ok? Eu ajudei, eu comi uma maçã, né? Você exprimiu uma ação que foi concluída no passado. Já o pretérito imperfeito, ele exprime uma ação que dá uma ideia assim de não ter sido concluída, ou na verdade, assim, de ter acontecido mais de uma vez. Quer ver a diferença? Eu ajudava o meu colega a carregar a mochila. Não parece que você carregou a mochila mais de uma vez para o colega? Eu ajudava, eu ajudei o colega com a mochila, pretérito perfeito. Eu ajudava o colega com a mochila, a carregar a mochila, pretérito imperfeito. E o que eu particularmente gosto muito do mais que perfeito, porque é uma linguagem assim mais antiga, né? Eu gosto bastante dessa conjugação. Eu ajudara o meu colega com a mochila. Quando nós lemos, ou até é difícil utilizarmos nos dias de hoje a conjugação no pretérito mais que perfeito, mas é comum encontrar na literatura, tá? Quando vocês lerem algum livro. Você pode até se confundir com ajudará, mas ajudará com acento se refere ao futuro. Comerá, ajudará. Aqui não tem acento, perceba que não tem acento na palavra, é ajudara, comera, partira. O legal desse exemplo aqui é que são os verbos, os mesmos verbos, mas conjugados nos tempos diferentes, né? Então perceba que o mais que perfeito, ele exprime uma ação que aconteceu há muito tempo no passado, há muito tempo. Eu ajudara o meu colega com a mochila, comera peras, comera maçãs, ok? Ele comer. Então, enfim, ajudara, com essa terminação ara, se refere então ao pretérito mais que perfeito. Por que a gente está tendo essa aula hoje? Porque vão aparecer algumas atividades no livro que se referem a esse tipo de pretérito. E aí, para vocês já saberem fazer a atividade, nós estamos tendo a aula hoje. Avançando um pouquinho mais aqui, então, o pretérito perfeito é uma ação completa no passado, uma ação que não se repete, que não é repetida. Fui, né? Eles estudaram, nós tivemos, tivemos. Aqui eu coloquei 3 frases e o exemplo do verbo no pretérito perfeito. Ontem eu fui ao cinema, anteontem, há 3 dias atrás, os estudantes estudaram. E aqui, semana passada, nós tivemos a prova. Aqui está o verbo, tá? Tivemos a prova. Percebam que as palavras, elas estão se referindo ao passado. Mas a maneira como eu utilizo as palavras, eu posso estar utilizando uma das 3 classificações para o pretérito. Eu coloquei aqui alguns exemplos do imperfeito. Então, se refere a um fato ocorrido no passado, repetitivo, né? Ele dá uma ideia, então, de continuidade. Eu coloquei, andava, vendia. Eu vendia balas, eu vendia chinelos, sei lá. Eu andava pela calçada todos os dias, né? A gente pode até dizer eu andava na rua todos os dias, né? Agora que estamos aí de quarentena, andávamos, né? Aqui fica então o nosso pretérito imperfeito, tá? Essas terminações, vocês estão vendo que tá em pretinho? Ó, tá em pretinho, terminação quer dizer o finalzinho.
E o nós sempre vai ter um acento, ó. Andávamos, vendíamos, partíamos. O vós dificilmente a gente usa, né? Andáveis, não usa muito. Mas vocês precisam ter o conhecimento disso também. E o último aqui, eu coloquei esse exemplo das terminações. Então, a terminação do pretérito mais que perfeito vai ser ara. Aras, ara, áramos, ares, aram, ok? Nessa para a conjugação terminada em AR. Esse último exemplo aqui, bem como o segundo slide, eu vou voltar ali de novo para vocês verem, eu quero que vocês copiem no caderno. Por quê? Eu tenho aqui o mesmo verbo, poder, que está conjugado no pretérito imperfeito, pretérito perfeito e mais que perfeito. Todas essas palavras aqui se referem ao passado, mas tem classificações, então, diferentes, ok? Espero que vocês tenham gostado da explicação da aula de hoje. Não se preocupem, não é um conteúdo para você ter na ponta da língua decorado a nossa primeira aula sobre isso. É mais para você ter o conhecimento de que as palavras no passado têm outras classificações e outras formas de serem ditas, tá? Esse é um conteúdo que vocês vão ver para sempre enquanto estiverem estudando. Então, em língua portuguesa no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, o que não significa que vocês já não podem ter um conhecimento inicial sobre isso, tá bem? Que Deus abençoe e tenha um bom dia.